a doutora Thaís, lá de Sergipe também. Ah, eu vi que colocou. Sergipe e Andréa Vilela, de Sergipe. As duas eu coloquei no grupo. Domingo, né? É que eu participei do Congresso Sergipano e falei da nossa reunião. Alô, alô? Ok. Olá, cadê você? Não vejo sua imagem. Agora. Eu vou só abrir aqui, você continua. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Ibrahim. Olá, boa tarde a todos. Vamos a mais uma reunião da nossa Minhocimagem. Trazemos, como sempre, casos desafiadores. E hoje teremos, além dos habituais, também, aqui teremos ao nosso lado o doutor Rafael Tognoli, nosso residente, que vai fazer as considerações finais, e para apresentar o caso, a doutora Mayra Pereira. Então, vou passar a palavra para o doutor Ibrahim, para ele abrir a reunião. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma reunião do Grupo do Minhocimagem. Uma reunião que vai ficando cada vez mais interessante, muito por causa da dedicação dos residentes. E eu já agradeço de antemão por eles participarem. E hoje é a nossa última terça do mês, então é a terça da amiloidose. Será? Vamos descobrir. Então, vamos começar a reunião, Edilei. Ok, Ibrahim. Então, vamos, doutora Mayra Pereira, por favor, comece a apresentação do caso. Boa tarde a todos. AJS, masculino, 75 anos, deu entrada no pronto-socorro no dia 24 de junho de 2020, com a queixa de precordialgia e dispneia aos mínimos esforços há 3 anos, com piora progressiva nos últimos 8 meses. Traz cateterismo cardíaco realizado ambulatorialmente, sem alterações, e um ecocardiograma que evidencia uma estenose aórtica importante. Hipertenso há mais de 20 anos, com dislipidemia, hipotireoidismo e tabagista. Tinha uma história familiar de irmã com morte súbita aos 43 anos e fazia uso de losartana, 50 mg dia, simvastatina, 40 mg dia e levotiroxina, 150 microgramas dia. Ao exame físico, pressão arterial 130%, frequência cardíaca 102, a ausculta cardíaca, bulhas rítmicas, com sopro sistólico em foco aórtico, ejetivo, com irradiação paracarótida. A ausculta respiratória, crépitos bibasais e sem edemas de membros inferiores. Ao eletrocardiograma, podemos notar uma hipertrofia ventricular esquerda com uma onda R ampla em V4, V5 e V6. Perfeito. Doutora Mayra, vamos interromper aqui um pouquinho e vamos pedir a opinião do doutor Maicon. Como você vê esse caso, doutor Maicon? Boa tarde, é um prazer estar com vocês hoje. Pegando um pouquinho o gancho da história clínica, nós estamos falando de um homem idoso, hipertenso, que entrou com um quadro de IC. Bom, então, o IC é desconforto torácico. Vinha hipertenso logo no primeiro momento, e esse eletro me chama a atenção, ondas R amplas, como a doutora Mayra já tinha colocado, em V4 a V6, notadamente em D1 e AVL, e um padrão de strain, que a gente consegue ver praticamente na V5 e V6 chama um pouco a atenção, mas D1 AVL fica mais notadamente nesse perfil. É o que mais me chama a atenção nesse momento. Eu começaria a investigar coisas que pudessem levar à hipertrofia ventricular nesse paciente idoso que havia um quadro de IC. Chama só um pouco de atenção a história de morte súbita de um parente, aos 43 anos. O diagnóstico seria uma estenose aórtica, que a ausculta é compatível com estenose aórtica, né? A estenose aórtica tinha um sopro significativo, já tinha esse diagnóstico prévio, né? E tinha um eletro com sobrecarga ventricular esquerda com strain. Tito, quer fazer algum outro diagnóstico? Apesar de eu sei que a pessoa gosta de ecocardiograma, mas algum outro diagnóstico fora esse? Bom dia a todos. Eu acho que pelo eletro e pelo exame físico, né, a primeira hipótese seria sim uma estenose aórtica com algum comprometimento já da espessura miocárdica. Acho que o principal diagnóstico que eu pensaria seria esse mesmo, chefe. Ainda tinha hipertensão arterial para causar mais intensa Perfeito. sobrecarga, né? Ok. Quer fazer algum comentário, Bruno, ou não? É uma honra ter o doutor Bruno Valdigem aqui com a gente. Não, a honra é minha. Esse eletro chamou a atenção também que
além do PR estar no limite, a onda P é bem fragmentada, né? Uma P com uma duração um pouquinho mais longa. Então, provavelmente chama atenção que deve ter um estresse crônico desse átrio também, deve ter algum grau de fibrose, inclusive no átrio. Perfeito. Vamos continuar, doutora Mayra? Sim. Ok? Pode falar. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês aí. Sim. Se até agora, vocês viram, alguma coisa chama atenção em relação aos diagnósticos que o paciente tem, ou se tudo pode ser explicado pelas coisas que a gente sabe que ela tem, que é hipertensão e estenose aórtica. Eu não entendi, Ibrahim. Você fala de novo? Pergunta. Queria saber se tudo que o paciente tem de achado até agora, tanto de exame físico como de eletro, pode ser explicado pelas hipóteses que a gente tem de hipertensão e estenose aórtica, ou se alguma coisa chamaria a atenção de vocês, a gente partiria para um livro de investigação ou partiria para outra parte do exame físico, né? Inspeção, palpação, ausculta, a percussão que eu esqueci e o ecocardiograma. Eu achei duas coisas que não são tão compatíveis assim com o diagnóstico de estenose aórtica e hipertensão, que é a pressão arterial que está elevada, né, que a gente esperaria na estenose aórtica grave uma pressão, uma sistólica um pouquinho mais rebaixada, e ainda, como o Michael comentou, a história de morte súbita na família, que já nos levanta a possibilidade de ter uma doença genética na história, né, que não combinaria com a estenose aórtica. Eu queria até comentar que a doutora Thais Vieira está entrando lá de Sergipe para nos assistir hoje. Obrigada, doutora Thais. A nossa apresentadora, a doutora Naira, que é sergipana também. O Sergipe hoje está aqui em alta. Ok, algum comentário, Michael, a resposta do Ibrahim? Alguma coisa que não está batendo com estenose aórtica? Não, só o que a senhora pontuou de fato, e talvez aquele HVE mais importante no eletro poderia começar a pensar em outras possibilidades, só isso, nesse primeiro momento. Só rapidinho, que a doutora Thais entrou, você podia voltar bem rápido o quadro clínico para ela assistir? Sim. AJS, masculino, 75 anos, deu entrada no pronto-socorro daqui do Dante no dia 24 de junho de 2020, com precordialgia e dispneia aos mínimos esforços há 3 anos, com piora progressiva nos últimos 8 meses. Traz cateterismo cardíaco realizado ambulatorialmente sem alterações e um ecocardiograma que evidencia estenose aórtica importante. Hipertenso há 20 anos, com dislipidemia, hipotireoidismo e tabagista. Tinha uma história familiar de uma irmã com morte súbita aos 43 anos. Fazia uso de losartana, 50 mg dia, simvastatina, 40 mg dia e levotiroxina, 150 microgramas dia. Ao exame físico, pressão arterial 130 por 100, frequência cardíaca 102, a ausculta cardíaca, bulhas rítmicas com sopro sistólico ejetivo, em foco aórtico, com irradiação paracarótida. Na ausculta respiratória, crépitos bibasais, sem edemas de membros inferiores. O eletrocardiograma evidenciava uma hipertrofia ventricular esquerda importante, com R ampla em V4, V5 e V6. O ecocardiograma quer comentar, doutor Tito? Vou começar com as fotos. Acho que precisa voltar a Volta tela só a com o telinha. slide. Voltar até lá. Talvez seja melhor você apresentar e o Tito comenta. Deixa eu... Bota um pouquinho. Aí, tá bom. Pronto. Então, esse eco a gente não tem a imagem, mas está bem descrito ali do lado esquerdo as medidas, né? Então, as medidas padrão que a gente faz, tem um aumento do diâmetro do ato esquerdo, apesar de não ter o volume, que é o que a gente usa hoje em dia, tem um aumento do ato esquerdo, septo e parede também aumentado, de 13 e 12, seguindo o que a gente acredita que iria encontrar mesmo, uma massa aumentada, de 152, o diâmetro do ventrículo esquerdo preservado, de 51 milímetros, com uma PSAP de 37 e uma fração de ejeção preservada. Então, um quadro bem característico de alguém que sofreu um aumento pressórico, né, uma pós-carga elevada. Da válvula aórtica, a análise tem uma área reduzida de 0,8, a gente considera importante abaixo de 1, gradiente médio acima de 50, então acima de 40 a gente considera importante, uma velocidade máxima de 4,3, acima de 4 é importante. Então, pelo ecocardiograma, a gente fecha um diagnóstico de estenose aórtica importante. Além disso, do lado direito, a gente consegue ver 2 tópicos muito importantes também, o strain longitudinal de 13%, então reduzido,
Isso é uma característica de quando você já tem uma lesão miocárdica, lembrando que você tem o strain reduzido e a fração de ejeção preservada, uma coisa não tem sempre ligação direta com a outra, a fração de ejeção é só uma diferença volumétrica, mas já mostra que ela tem uma deficiência da contratilidade do miocárdio. Tem esse epical sparing, que é um sinal que a gente vai discutir muito hoje. Quer dizer, é o que complicou, né? Até agora estava tudo muito simples, uma estenose aórtica. É algo descrito há pouco tempo, agora um relativamente. apical sparing nesse paciente com estenose aórtica. É isso, que é muito sugestivo de amiloidose em alguns casos. Então, ele fica preservado, os apicais, a gente vai comentar sobre algumas relações, e disfunção diastólica de grau 1. Isso não exclui, em hipótese nenhuma, o diagnóstico de estenose aórtica, mas abre o olho para a gente procurar se uma das causas poderia ou não ser a amiloidose desse paciente. Você colocaria, se você estivesse dando o laudo desse eco, doutor Tito, por afastar o diagnóstico de amiloidose ou não? É uma pergunta... Eu colocar hoje em dia, né, depois de alguns anos, quase 10 anos, fazendo vários exames dos pacientes que foram para a TAV, que foi o primeiro grupo de pacientes que começou a surgir muito esse estudo de amiloidose, a gente tem que sugerir sim. A gente olha outros parâmetros no eco, né, está faltando um pouquinho, algumas descrições específicas, mas me parece que tem que excluir a amiloidose sim. O doutor Tito vai fazer um ecocardiograma de melhor qualidade mais para frente, vai mostrar as imagens, mas eu acho que era interessante a gente comentar aqui que na amiloidose, né, que seria o tema da nossa reunião hoje, um dos cenários clínicos que a gente deve pensar nela é um paciente idoso com estenose aórtica, né, que são uma situação que tem uma epidemiologia bem semelhante à amiloidose, e um estudo em que pacientes que foram para a TAV e que se fez uma cintilografia com pirofosfato, se viu que 16% dos pacientes com estenose aórtica grave tinham amiloidose associada. Então, eu acho que nesse caso tem tudo para a gente pensar que tem amiloidose aqui. Você concorda, doutor Michael? Voltando àquele dado conceitual, o único contraponto é o eletro, né? É verdade, muito bem lembrado. O eletro poderia, mas lembrar que o paciente tem uma estenose aórtica junto, né? Então, as duas coisas estão aqui. O que veio primeiro, né? O que veio primeiro, né? Uhum. Mas, sem dúvida, o eletrocardiograma quase afastaria se não houvesse a estenose aórtica junto. Doutora Thaís, quer fazer algum comentário? Não sei se a doutora Thaís está nos ouvindo. Vamos continuar então, doutora Naira. Se ela puder, ela entra depois. No dia 14 de julho de 2020, o paciente é submetido à troca de válvula aórtica. Passa o próximo. Então, o paciente fez uma troca valvar aórtica. Então, na estenose aórtica foi confirmada. Isso, perfeito. Pode passar mais um? Acho que eu botei na ordem. Bom, esse foi o eco que a gente realizou ontem, após a troca a colocação da prótese, né? Então, a gente está olhando um eixo parasternal longo, à esquerda de quem olha na tela sem o cólor, à direita com o cólor. Nessa projeção não vejo nada demais, aparentemente um aumento do septo. Então, a gente mediu 16 milímetros no septo com 12 de parede posterior, um pouquinho diferente do que tinha sido anteriormente. Você acha muito, doutor Tito, 16 milímetros com estenose aórtica? Eu acho um pouquinho aumentado, doutora Edleide. Ultimamente, nos RARTIMs que a gente tem participado, em todos os casos de estenose aórtica, é muito difícil a gente ter um septo e uma parede posterior com uma espessura muito aumentada, quer dizer, acima de 15 é muito difícil. Claro que essa medida varia muito da onde a gente coloca, pode haver um erro de 1, 2 milímetros, mas é muito, não é uma coisa usual. Apesar de estar descrito previamente, não é uma coisa usual de uma estenose aórtica isolada. Aumento do lado esquerdo continuava, era de 43 milímetros também, pode passar, aparentemente fração de ejeção preservada. Aqui a gente avaliou a função diastólica do paciente, então disfunção diastólica grau 1, nenhuma novidade, pode passar. Foi descrito previamente esse gradiente intraventricular, então se a gente olhar direitinho no 4 câmaras, essa imagem com o cólor à esquerda, a gente vê uma aceleração no meio do ventrículo e do lado direito tem as duas maneiras que a gente avalia esse gradiente. Então, em cima, sem a valsalva, você vê que tem um formato de adaga, ficou em torno de 30, e com valsalva chegou a 50 milímetros de mercúrio. Então, tem um gradiente intraventricular significativo, né? Algo novo agora na história, né? Algo um pouquinho diferente. Seguindo também, a gente avaliou, pode passar mais um.
Aqui avaliando a prótese, sem nada demais, velocidade menor do que 3, uma prótese normal funcionante, não teve nenhum comemorativo específico. Antes que perguntem, esse gradiente intraventricular ele pode até, algumas vezes, atrapalhar um pouco a medida desse gradiente transprotético. No caso, não teve esse problema, foi medido de forma simples, dá até para a gente ver a diferença dos fluxos ali. Segue mais um pouquinho. Aqui a fração de ejeção, então a gente faz, o eco tem diversas maneiras de aferir essa fração de ejeção. A gente tem usado muito as técnicas tridimensionais, esse amarelinho no canto direito da tela. Nesse paciente eu usei o triplanar, então seria um Simpson melhorado da forma antiga, uma fração de ejeção de 70%, então, digamos assim, limítrofe para cima, né, um supranormal, mas de 70% de fração de ejeção, pode passar. E aqui a análise do strain, que a gente tinha comentado previamente. Se você olhar o bullseye, primeiro são essas curvas mostrando em que momento que contrai ou qual é o pico da contração de cada segmento. Lado direito embaixo é o bullseye, que a gente calcula, é calculado o strain de cada segmento do ventrículo esquerdo, e ele te dá a média de todos esses segmentos. Então, de valor importante, primeiro é a média, o dele deu 16,9, então discretamente reduzido, diria limítrofe desse. E se você observar isoladamente só o bullseye, passa mais um só esse bullseye, a gente vê que tem um comportamento de apical sparing, no sentido que, se eu olhar os 5 segmentos do ápice, né, ali na pontinha do ventrículo, todos estão normais, e ele tem uma redução quando direcionado para a base. Então, tem um gradiente de redução do strain basal ou aumentando o basal para o apical. A gente calcula esse strain relativo, que é uma razão entre a média dos apicais sobre os basais e os médios. Acima de 1 e 1,1 a gente considera como direcionado para amiloidose, e tem essa relação da fração de ejeção com o strain também, que acima de 4,1 sugere amiloidose num grupo de pacientes estudados. Tá? Então, ele tem algumas características que podem dar essa sugestão aí de amiloidose para esse paciente. Mas o que você acharia se o paciente fizesse a pergunta para você agora, doutor Tito, o que eu tenho, né? Além da estenose aórtica, eu tenho alguma doença? Qual seria a sua resposta? Olha, pelo eco, sugere que tem que se continuar a investigação. Esses dados dizem que eu tenho que fazer uma Saiu pela tangente. Não sei se a doutora Marité tem outra opinião, mas eu acho que pelo eco quer fazer um comentário, Marité? Não, tem outra opinião não, tem que falar isso. Doutora Thaís está nos ouvindo agora, de Sergipe. Quer fazer algum comentário? Não estamos te ouvindo. Bom, quer comentar, Michael? Bruno? Eu queria fazer uma pergunta. Tito. Ele não quer que pergunte. Também te amo. Assim, eu entendo que você tem conflito de interesse para todos os lados, mas, por outro lado, você não tem nenhum que você faz eco, ressonância, tomo, PS ou diaba 4. Agora, em casos que a medida é limítrofe, vamos dizer, esse caso deu 16, mas talvez tivesse um eco, vamos dizer que viesse um eco com 15, que você quer ter certeza em relação à medida. Dessas tecnologias todas que você pode lançar mão, por exemplo, eco 3D, strain, ressonância mesmo, você tenderia a, vamos dizer assim, o fiel da balança ser mais para a medida especificamente. Eu sei que para a doença você vai juntar um monte de outras informações, mas para onde você iria para ter certeza que, por exemplo, é 16 e não é 13 ou 14? A variabilidade inter e intra-observador, né, do strain, ela é baixa, né, é altamente reprodutível, mas de 16 para 17 é uma diferença pequena. Então, a média de todos os segmentos, não diria que não é fidedigno, mas ele é limítrofe para essa média. Para a amiloidose, isso não tem tanta diferença, porque o que vale é esse gradiente de mudança do strain. Então, em relação ao eco, é uma avaliação qualitativa, não precisava nem fazer aqueles cálculos. Só dele ter a aparência, e existem alguns artigos dizendo isso, né, que se eu tenho a aparência de um gradiente basal apical com um aumento do strain em relação ao apical, isso é um apical sparing, então independe muito do valor. A validação de cada segmento para o seu valor absoluto ainda não é tão, digamos assim, acurada, mas é utilizada. Então, paciente com isquemia, paciente com fibrose, localizada, dá para ver. Mas existe um meio termo ali. Mas, Tito, eu queria comentar, até então, até fazer esse segundo eco, nosso dilema diagnóstico estava entre tem amiloidose associada a uma estenose aórtica ou não. Era o nosso dilema, né, que continua, por sinal, continua presente. Mas agora surgiu um fato novo, que é uma gradiente intraventricular.
eu entendo que talvez haja uma assimetria, uma maior hipertrofia na região média desse ventrículo, né, de paredes. Você confirma isso? Qual a espessura, assim, quanto é de médio, quanto é da basal? É uma coisa que eu sempre gosto de saber. Geralmente o eco só nos dá um valor fixo, septo de tanto, parede posterior de tanto. Mas é interessante a gente saber, ao longo do ventrículo esquerdo, há uma espessura maior em determinado ponto? Nesse caso, aonde o eco mediu é onde tem a maior espessura. Ela só é um pouquinho mais longa, né? Então, ela tem 16 milímetros, é um pouco mais longa, não é só aquele septo sigmoide, é um septo um pouco mais longo. E como ele é um ventrículo, não é pequeno, né? Ele deu 46 milímetros, com o Valsalva, como você diminui o retorno venoso, ele reduz um pouquinho e aumenta esse gradiente. Então, é de 16 milímetros, a parede posterior de 12, 13, dependendo de onde a gente meça, e quando faz a sístole, causa esse gradiente. Isso não é significativo, não é específico de nenhuma doença, mas abre a dúvida para algumas sugestões. Você já viu na estenose aórtica, doutora Maritê, já viu na estenose aórtica um caso com gradiente intraventricular? Já. Isso. Mesmo sendo na região média, porque eu sempre entendi esse gradiente na via de saída, no septo sigmoide. Às vezes, quando o septo é um pouquinho mais alto, faz assim. E aí é muito difícil para a gente medir área valvar, porque quando a velocidade da via de saída é acima de 150 centímetros por segundo, é difícil. Agora, uma coisa chama atenção, né? O strain está sendo avaliado aí com uma pós-carga, porque ele tem um gradiente, isso daí pode modificar o strain. Outra coisa, o que deu nesse paciente está limite. Hã? É meio limite. Tudo Naquele limite. caso, você olha assim e fala, mas eu acho que o Chico tem toda a razão. Ele fala, não dá para não falar nada, tem que continuar a investigação. Eu queria salientar que nós, clínicos, dependemos das imagens, né? Então, imagina que eu só tivesse o eco, eu morasse numa cidade do interior que só tem eco, e o nosso ecocardiografista diz, continue em frente, para onde? Eu só tenho o eco e o paciente em frente. Hoje não posso dizer que permite excluir, é difícil. Pois é. É difícil. Talvez por uma não piora grande da espessura, a gente tinha conversado isso antes, né? Não teve um aumento da espessura em 5, 7 anos, posso aferir que não deve ser amiloidose, mas não posso excluir. Difícil. E o septo sigmoide, para mim, é minha pedra no meu sapato, né? Porque tanto pode ser por conta de uma hipertrófica basal, né? Como pode ser simplesmente um achado fisiológico do envelhecimento das mulheres idosas, principalmente, mas que a gente fica, será que é uma hipertrofia maior nessa região, ou se é só angulação da aorta? Então, um dilema diagnóstico, muitas vezes irresolvível, né? Que a ressonância aí cai muito bem, né? Para nos mostrar se há hipertrofia em algum outro ponto, qual o realce tardio desse paciente. Quer fazer algum comentário, doutor Maicon? Só pontuar que, quando ele tinha estenose, não apresentou nenhum gradiente intraventricular. Trocou a válvula, apresentou aquele de 11. E, atualmente, temos um de 35 que virou 50 na Valsalva. É só para pontuar esse detalhe que é importante na história dele. Você pensaria em hipertrófica. Fala, doutor Ibrahim. Tem uma pergunta aqui para o doutor Tito, que vem do doutor Jonathan Brito. Ele pergunta para você, Tito, se você chegou a visualizar espessamento em outras áreas fora do ventrículo esquerdo, tipo ventrículo direito, alguma válvula, aumento da espessura do septo intratraqueal. Excelente pergunta. Bom, primeiro agradecer ao Zatar aí pela pergunta. Não vi nenhuma mudança, o septo intratrial a gente sabe que é acometido, a maior espessura e a única que a gente consegue visualizar no eco é no septo mesmo, na região mais basal. Não tem nenhuma outra espessura aumentada, viu, Jonathan? Ibrahim, você está apostando em que hipótese diagnóstica? Amiloidose só porque hoje é a última terça-feira do mês? Estou apostando em doença do coração. Bruno, quer apostar em alguma ideia aqui? O Luciano complementou aqui. Fala, Luciano. Aumento da espessura. Olha, eu vou apostar em hipertrófica para poder ter alguém apostando nessa coluna aí, que a doença é super querida aqui de todo mundo também, então meu voto fica na hipertrófica por enquanto. Mas eu não sei o que é, não. E a amiloidose, sim ou não? Meio a meio. Vou dividir minhas fichas. O eletro puxa mais para a hipertrófica também, né? Se eu tivesse... Eu valorizo muito o eletrocardiograma e o Baico está conosco desde o começo do ano e ele disse que aprendeu a valorizar o eletrocardiograma esse ano, né, doutor Maicon?
É claro que duas doenças juntas podem complicar a nossa vida, mas eu acho que hipertrófica pode ser a principal, principalmente que ele já achou que era muito HVE desproporcional ao que é esperado na estenose aórtica, né? Então, nesse caso, eu também estou arriscando na hipertrófica. Vamos lá, doutora Naira. Será que não fechou? Doutor Ibrahim, chegou a sua vez de brilhar. Vamos ver se o doutor Ibrahim resolve. Esse não é do departamento. A única coisa que brilha na ressonância são as pessoas que trabalham comigo e o real tardio. Eu sou o cara mais opaco que tem por aqui. O derrame pericárdico também, né, Ibrahim? Também brilha, também brilha. E vai brilhar uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês também aqui. Então, é um caso bastante interessante. Eu vou mostrar antes da ressonância, e vale dizer que tanto a ressonância como a tomografia são pré-operatórios, a gente não tem exames desse paciente depois que ele operou. Eu vou começar mostrando a tomografia. Então, uma tomografia sem contraste, é uma tomografia provavelmente feita para avaliar o score de cálcio da válvula aórtica, talvez alguém tenha tido alguma dúvida nesse sentido. Ela mostra um pouco de glenomegalia, que como o Luciano tem chamado a atenção, tem aparecido muito em pacientes congestos, mas embora esse paciente não esteja exatamente congesto, tem uma aorta muito calcificada, que a gente vai perceber, e já adianta que nós vamos observar uma acentuada calcificação do plano valvar aórtico, compatível com uma estenose grave. Também tinha cálcio nas artérias coronárias, como nós vemos aqui, né? Nós vamos chegar agora no plano valvar aórtico. Notem que a raiz da aorta não é calcificada, mas agora começa. À medida que nós vamos chegar na aorta, existe aqui uma densa e intensa calcificação do plano valvar compatível com a estenose aórtica. Fora isso, a área cardíaca compatível com pacientes com estenose aórtica e a calcificação nas artérias coronárias, né, Luciano? Não parece ter nada além disso. Vou voltar mostrando o pulmão. É um pulmão já um pouco trabalhado, lembrar que essa tomografia é sem contraste, para ninguém pensar em padrão de mosaico, né? Mas já é um pulmão trabalhado, a gente não vê nenhum nódulo grande, mas tem aqueles gânglios que a gente percebeu, principalmente do mediastino superior, né? E algumas áreas de infiltrado, de novo, não compatível com nenhum processo de sarcoidose, uma coisa assim que alguém pudesse querer, desejar colocar no diagnóstico diferencial. Muito bem, vamos entrar para as imagens da ressonância agora, começando, como sempre, com essas imagens localizadoras. A gente percebe que não tem... A Tom já mostrava isso, mas a ressonância também mostra que não tem derrame pericárdico, derrame pleural. A gente vê um pequeno aumento da espessura, um pequeno acúmulo de líquido pericárdico aqui na posição posterior. A gente observa o aumento da espessura desse micocárdio e áreas escuras do plano valvar aórtico que lembram pontos de calcificação, aqueles que nós vimos na tomografia. Aliás, eu queria aproveitar para mostrar essa imagem para quem não é quem faz imagem, como quem faz sabe, quem não faz não quer demais lembrar. O cálcio na ressonância ele parece escuro, tem uma baixa intensidade sinal, ao contrário da tomografia, onde ele é muito claro. Então, não é que a ressonância a gente não viu a calcificação, mas ela parece escura. É mais difícil de identificar mesmo. Isso no plano coronal, a gente observa o fígado de dimensão até um pouquinho diminuída, diria, né? Não tem hepatosplenomegalia, a gente vê aquele aumento de arta esquerda que já aparecia na primeira ecocardiografia. E esse plano sagital aqui pouco vai acrescentar na situação, a não ser que aqui a gente já percebe o jato de turbilhonamento na raiz da aorta compatível com uma estenose aórtica grave. Eu vou passar reto por esse corte, como todo mundo que acompanha as nossas reuniões sabe, eu passo sempre por ele. Vou mostrar as imagens de 4 câmaras, aqui, 4 câmaras. As cavidades esquerdas vão aparecer aqui desse lado direito, que tem o né? Aqui a gente começa a ver o ventrículo esquerdo, aqui provavelmente o sulco interventricular posterior, que é a imagem negativa das coronárias. Aqui a gente começa a observar o ventrículo esquerdo melhor, com o aumento da sua espessura,
o aumento de sua espessura parece, né, Luciano, comprometer um pouco mais o septo do que a parede lateral, a parede posterior. Vou parar aqui a imagem para mostrar um aumento do padrão de travecção, que foi uma das coisas que o Luciano e eu estamos fazendo a nossa aposta pessoal aqui. E a gente pensou em uma das situações clínicas que aqui você comporta. É um miocárdio que tem algumas áreas de degeneração, como a gente observa essas zonas mais escuras. O septo interatrial, Jonas, que você tinha perguntado, pela ressonância de parece ser normal, tem sim um folículo interior da válvula mitral um pouco mais comprido. Se vocês forem observar aqui, tá certo que eu já estou induzindo todo mundo ao diagnóstico, né? Depois, se não for, podem me xingar. Mas a gente está vendo esse folheto anterior da válvula mitral mais alongado. Olha como ele se vai em direção ao septo. Ali, certo? A gente vê aqui toda a válvula aórtica agora calcificada. Como a gente nota aqui nesse ponto, do granamento, restrição do granamento, aqui a gente já vê um jato de refluxo que nós veremos num outro corte mais à frente. Eu vou mostrar agora, o exame na sequência que foi feito. E em seguida, acho que até porque não se dispunha de imagem de uma hipótese diagnóstica, acho que talvez tenha sido mais uma exploração diagnóstica, foi feita uma série de avaliação de edema. Eu lembro que esse paciente foi feito, nós não temos o mapa 52 ainda disponível aqui na casa, então ele foi feito sem isso. Foi feita uma série de IR que a gente percebe um certo grau de edema, né, Tito? Concorda? A turma também está tendo. Concordo, fica bem na parede anterior e entra no lateral, né, Tito? Mas tem um pouquinho de edema, tanto na parede lateral, e aqui parece um pouco até inferolateral, né, talvez. Ok, e depois o PR que vai só confirmar isso aqui. Muito bem. O corte eixo curto, então ventrículo direito para cá, ventrículo esquerdo para cá, certo aqui no P. O corte eixo curto vai mostrar de novo aquele aumento de espessura que nós vimos, que deu 20 milímetros, né? 20 milímetros no pré-operatório. E, de novo, aqui a gente vê, vou mostrar aqui depois. De novo, aqui a gente vê a estenose aórtica. E esse aumento de espessura de leite, abordando diretamente o comentário que você fez, parece que compromete mais o septo do que a parede lateral. E isso, essa certa heterogeneidade aqui, chamou um pouco a atenção da gente. Agora o corte está lá embaixo, no ponto de produção, essa coisinha, esse movimento aqui. Eu acho que o computador tomou um pouquinho de beta-bloqueador hoje de manhã, então está parecendo um pouco devagar, mas está no momento de espessura, né, como tem uma composição bastante vigorosa, né, e compatível com a estenose aórtica. Mas esse aumento de espessura toda, e olha aqui no meio do ventrículo o que acontece. Já tinha uma oclusão um pouco acentuada no começo do meio do ventrículo. Lembrando aí o comentário que o Dr. Michael fez, que esse gradiente passou a chamar mais atenção no pré-operatório, mas já existia alguma coisa aqui. Olha como nós vamos chegando na base agora, os cortes começam a ser um volume diastólico um pouquinho maior. Não é assim, 2 litros, mas era um pouco maior do que era no porção média do coração. Ô, Ibrahim, não parece que a parede lateral, às vezes, até maior do que o septo, não? Olhando assim, não me parece um predomínio de septo. Você e eu pensamos parecido, que era exatamente esse aspecto que chama a atenção. Esse aumento de espessura, ele não é homogêneo ao longo do coração. Aqui, por exemplo, chama a atenção a porção inferoseptal, mais espesso que o resto. Em outros momentos, como você comentou, a parede lateral parecia mais espessa. Quando nós chegamos nesse ponto aqui, aí, olha, aquela imagem mais clássica de aumento de espessura, quase que eu falava lá, comprometendo mais a porção alta do septo. E aqui perto da via de saída, a gente não tem grandes obstruções. Eu vou agora pular um pouquinho de leite e mostrar o corte de 3 câmaras. O corte de 3 câmaras acho que vai ser bastante interessante em 3 aspectos. O primeiro aspecto vai ser de confirmar a presença da estenose aórtica, qual que é a calcificação da estenose aórtica. O segundo, eu preciso te mostrar aí o refluxo aórtico, uma lesão com insuficiência aórtica, que a gente consegue perceber. O terceiro, eu
deixei a imagem fixa aqui nesse ponto e chama atenção essa redução de espaço no meio do ventrículo. Como a gente já tinha visto no 3 câmaras, no nojo curto, o 3 câmaras mostra isso melhor. Aliás, essa imagem está bem interessante, que mostra a calcificação na válvula aórtica, esse jato do refluxo aórtico, em direção ao ureter da válvula mitral. Para quem vai fazer prova de título especialista, é o sopro de Austin Flint, né? O folheto interior da válvula mitral vibrando com refluxo valvar aórtico, mas esse aumento de espessura com diminuição acentuada da luz na sua porção média. Tá? Antes que a Edilei reclame que eu parei de fazer isso nas reuniões com ela, eu já vou colocar uma corzinha para a gente perceber isso um pouco melhor. Mas chama, olha o refluxo aqui, né? E aqui é um leve nivelamento, não parecia ser um nivelamento muito acentuado mesmo, provavelmente o coração ainda tinha que fazer muita força nessa região para mandar o contraste para fora. Eu vou, em virtude do tempo, eu vi que agora é meio-dia 34, a perfusão é normal, não vou mostrar a perfusão. Vou mostrar e pedir para o Luciano comentar quando a gente vai fazer aqui a imagem para encontrar o TI. O que a gente está vendo, Luciano? O que a gente tirou isso? A gente está conseguindo achar o TI facilmente, né, doutor? Não tem uma dificuldade, né, de encontrar o TI, né, que a gente encontra em doenças de depósitos, né, onde você tem mudanças no padrão dos tecidos, onde você não consegue encontrar o TI, mas aqui você está conseguindo encontrar o TI mais facilmente. A chamada fácil do Luciano. Você consegue ver bem o miocárdio e o sangue aí, né? Você não tem uma distinção entre os dois, eles não têm o mesmo tempo de inversão, né, que acontece nas doenças de depósito. E como o realce cardio é o mais importante, eu vou deixar para o Luciano comentar também o realce cardio. Vou começar pelo... Eu sempre falo que a gente está em constante aprendizado com o realce tardio, né? O realce tardio diversas vezes nos faz pegadinha, né? A gente acha que é uma coisa e a gente acaba aprendendo que é outra, né? Por isso que a gente tenta nunca ser muito enfático na doença, né? Mas o que a gente vê, né, nesse realce tardio você consegue ver as cavidades muito bem, o coração bem anulado, né? Você vê o coração bem preto, você vê um realce tardio um pouco heterogêneo, onde você consegue encontrar nos pontos de inserção do ventrículo direito com o ventrículo esquerdo, né? Você vê ali no septo, onde você tinha maior espessura, um realce tardio bem heterogêneo, e também na parede anterior, um pouco na parede lateral, né? É um realce tardio bem inespecífico, viu, doutora Edileide? Assim, você pode ver esse tipo de realce tardio em pacientes com hipertrófica, né? E você vê esse realce tardio heterogêneo. A gente já viu padrões, e a senhora já sabe, em pacientes com amiloidose, esse realce tardio também em inícios de processo amiloidótico, você vê pacientes com esse tipo de realce tardio. E assim, pacientes com estenose aórtica também podem apresentar esse tipo de realce tardio. Então, é uma coisa muito inespecífica. O que chama muita atenção também, nesse caso, é que a gente não vê realce tardio no ventrículo direito, você não vê aumento da espessura do ventrículo direito, você não vê aumento do septo interatrial também. O ato direito também de tamanho normal, você não vê realce atrial, tá? Todas essas características você pode ver em pacientes com doença de depósito, principalmente amiloidose, né? A gente vê no dia a dia, né? Mas é um realce tardio inespecífico e que a gente supõe que pode estar pode ser hipertrófica, mais remotamente amiloidose, mas também pode estar presente nos pacientes com estenose aórtica grave. Eu vi que o Tuma também está conectado, eu queria saber se ele tem algum comentário a fazer, Tuma. Olá, doutor. A gente estava comentando aqui sobre o gradiente interventricular que você demonstrou. Uma ferramenta que às vezes é interessante é fazer uma planimetria, né, dessa localização do gradiente, se tem uma área. Isso pode ajudar a gente nessa avaliação do gradiente intraventricular. O realce tardio é isso que o Luciano falou, né? Nos pontos de inserção
do ventrículo heterogêneo. Não tem muito realce tardio, mas é um caso interessantíssimo. E a gente fica entre as 3 causas de hipertrofia ventricular e tem sido cada vez mais frequente a amiloidose, a hipertrófica e a estenose aórtica, por esse diagnóstico diferencial. Era uma coisa que era a raridade, tem sido cada vez mais frequente, né? Pelo fato das pessoas estarem pedindo cada vez mais a ressonância. Doutor Ibrahim, é curioso que no eco, dessa vez eu não consegui ver praticamente nada do ventrículo direito, a gente poderia ter feito o strain do ventrículo direito também, e na imagem que você mostrou, me pareceu que tem um realce no papilar também, né? Agora eu já até mudei minha opinião, viu? Eu já acho que é mais hipertrófica mesmo. Eu já não diria que é amiloidose, apesar dos achados do eco, a gente tem uma explicação. Tem sim. Tem, né? Sim, os papilares também têm realce tardio. É claro que é a terça da amiloidose, mas eu estou acompanhando os relatores aqui, são os 3 relatores da CPI, o Luciano, o Tuma e o Tito, e eu estou acompanhando pelo conjunto da obra. O atleta com muito ventrículo esquerdo. Embora seja possível existir muito mais frequente associação de amiloidose com estenose aórtica, a gente não tem um aumento não expressivo dos átrios, principalmente do átrio direito. O Luciano comentou muito bem, não tem aumento da espessura do septo intraarterial e a gente não consegue perceber aquela dificuldade de acertar a UTI, aquela diferença no tempo, aquela homogeneidade do tempo de relaxamento do sangue e miocárdio. E esses realces que o Tito chamou de atenção agora estão me fazendo acreditar que seja alguma variação mais ligada à cardiopatia hipertrófica, né? Claro que se eu tivesse um mapa T1, eu teria mais segurança de dizer isso. Se a gente tivesse um mapa T1 normal, a gente, ou pelo menos não elevado, a gente já praticamente excluiria a amiloidose com mais segurança, né? A gente não tem. Mas eu acho, por aqui eu estou pensando que além da estenose aórtica, esse paciente possa ter algum tipo de mutação ligada à cardiopatia hipertrófica, sim. Vamos ouvir a opinião da doutora Renata Ávila. Renata, o que você acha? Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Em primeiro lugar, parabenizar, que caso lindo, os comentários também foram bem prudentes aí. Tudo que eu estava pensando no mesmo momento parece que foi sido comentado aí. A minha impressão, assim, realmente concordo com tudo que foi falado, estou muito mais esperado, né, a gente ter uma associação aí realmente com a estenose aórtica e a amiloidose, o fato do realce juncional, ele deixa a gente com um diagnóstico diferencial aí entre a amiloidose, entre hipertrófica, pode ser da estenose aórtica, mas eu estou muito mais a pensar que isso aí realmente seja um hipertrófico. Eu acho que a patologia que a gente mais vê, esse gradiente médio aí no ventrículo esquerdo, que às vezes faz até, a gente tem a sensação até de ter um aneurisma apical, porque fecha a região médio ventricular, eu acho que é hipertrófico, a miocardiopatia hipertrófica é o mais comum de a gente ver esse achado. Outra coisa também que o doutor Ibrahim comentou é esse alongamento do folheto anterior, e isso aí também é um achado de fenótipos aí de cardiomiopatia hipertrófica. Então, apesar da gente não ver, né, assim, essa associação direta entre hipertrófica e estenose aórtica, são 2 doenças mesmo que esse paciente tem, mas não deixa também de ser a miocardiopatia mais comum, né? Então, eu realmente concordo aí que eu votaria com certeza aí em miocardiopatia hipertrófica. Essa seria a minha opinião e por tudo que foi comentado. E com certeza o mapa T1 ajudaria, mas, assim, eu acho que os achados que a gente tem, eles somam muito realmente para o diagnóstico de cardiopatia hipertrófica. Nossa, concordo em gênero, número e grau com você, Renata. Nem sempre todo o apical sparing quer dizer amiloidose, né? Mas só queria comentar uma coisa, queria ouvir a opinião de vocês, se é possível na amiloidose inicialmente a gente não ter um realce tardio típico, né? Mas quando já há um depósito suficiente para aumentar a espessura de parede, se há aquele depósito inteiro, eu já deveria obrigatoriamente ter um realce tardio mais significativo. Na minha opinião, assim, eu quero ver vocês, a ausência do realce tardio afasta definitivamente esse diagnóstico de amiloidose, quando já há uma espessura de 16 milímetros aí evidente, né? O que vocês acham? Acho que a estenose aórtica podia atrapalhar, mas de todo jeito é muita espessura, né? Ibrahim. Vou passar para o Luciano esse comentário. Doutora, na medicina vem... E do Júnior já, né? Isso, não tem
clínico, doutora, é assim, a gente acredita que você tendo essa espessura, talvez já tenha bastante depósito amiloide, e você teria um realce muito expressivo, né? Não sei se a estenose aórtica aí também não contribuiu para o aumento dessa espessura e seria uma hipertrófica uma espessura menor e você teve uma espessura maior também pela sobrecarga pressórica. Assim, doutora, a gente já viu casos aqui que tinha uma espessura aí de 15, 16, aqui esse paciente já tem de 20 na ressonância magnética, já fala de 15, 16. A gente já viu pacientes com espessura de 15, 16 com realce muito assim, frustro, e quando a gente foi ver era amiloidose, a senhora já até discutiu casos conosco, assim, né? Então, era de se esperar complexo. Realce, né? Mas medicina é difícil, né? Tá, não dá para bater martelo nunca. Vou pedir agora para o doutor. Eu não só concordo, Edileide, como eu ainda digo que nesse caso em especial, a gente tem 3 motivos para ter aumento da espessura, né? Então, esse paciente tem uma sobrecarga diastólica crônica pela hipertensão, esse é um paciente que tem estenose aórtica, então, se ele tivesse também amiloidose numa fase não tão avançada, não dá para a gente excluir, mas, assim, por isso que eu peguei o meu raciocínio para acompanhar os relatores, foi primeiro que era a opinião deles, aí se eu errasse eu não estava mais sozinho, já é uma coisa boa. A segunda coisa é que, pegando o conjunto da obra, né, pegando uma série de detalhes para a gente chegar no diagnóstico. Perfeito. E isso que é uma das coisas, como diz o Tito Skywalker, que é uma das coisas mais legais dessa questão. Não dá corda. Para a doença e não para uma coisa ou outra especificamente. Perfeito. Vamos então continuar, doutora Naira. O paciente evolui estável no pós-operatório com alta hospitalar no dia 22 de julho. No dia 31 de julho, ele realiza o teste genético com a mutação no gene MYBPC3 com a variante incerta. Evolui com Covid em 2020, não necessitando de vaga de UTI nem de intubação orotraqueal, permanece sintomático até hoje. Perfeito. Então, a dúvida não foi completamente esclarecida, né? Mas uma certeza a gente ficou desse caso é que nem sempre o apical sparing quer dizer amiloidose. Então, vamos agora pedir para o Dr. Rafael Tognoli fazer algumas considerações sobre o apical sparing. Só comentar esse último slide. Foi pesquisada essa variante genética, então? Na verdade, é uma variante de significado incerto. A gente até pesquisou se tinha mais probabilidade de ser patogênica ou não, mas realmente não dava para dizer. Num gene muito ligado à hipertrófica, né, que é a proteína C de ligação à miosina, então um dos genes mais comumente afetados na hipertrófica, mas conversamos até com a geneticista e não dá para dizer com certeza se é patogênica ou não. Talvez no futuro a gente esclareça melhor. Mas isso eu vou colocar aqui, desculpe, antes de vocês prosseguirem, porque eu acho que, de novo, a associação de elementos nesse caso é importante. Eu tive 2 casos de atleta que tinham uma espessura miocárdica acima de 14 milímetros, sem realce tardio, e que tinham essa variante. Então, é possível que esses casos, eles façam hipertrofias maiores, que possa até ser um fenótipo, dependendo do conjunto da obra parecido com a hipertrófica, mas que tem uma evolução mais benigna. Essa variante já foi descrita em alguns casos de miocardiopatia hipertrófica familiar de várias pessoas, mas também foi descrita em pessoas sem cardiopatia, por isso que está em debate se ela é patogênica ou não, né? Por favor, doutor Rafael, agora, sua vez. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafael, sou R2 do Samaritano Paulista, de cardio, né? E estou aqui com a doutora Edileide, ela me deu a oportunidade aqui de rodar no miocárdio. Então, eu vou fazer um breve comentário aqui sobre... Eu também acho que não é amiloidose, tá, gente? Só para constar. Eu só falei porque foi o primeiro exame, eu não estou dizendo que era não, pelo amor de Deus. Não vou fazer feio aqui, né? Então, assim, a técnica que a gente usa para ver, né, essa parte do apical sparing, na verdade, a gente vai fazer um eco, né? Tem que ser o eco com essa técnica do spectral track, né? E aí a gente consegue ver, ponto a ponto, a deformação do miocárdio. A gente pode ter esses 3 tipos, né, que é o encurtamento longitudinal, o circunferencial e o radial, mas para a gente é o interessante o longitudinal, no caso, né? Eu vou passar só o slide aqui. Aqui a próxima imagem você consegue ver. Aqui em cima tem um apical
com 3 câmaras, né, aqui em cima, e daí você consegue ver aqui no do meio e no de baixo, essa parte pintada que seria o ventrículo esquerdo, né, nessa visão bidimensional, a gente consegue ver assim que é feito esse exame, né, para a gente conseguir ver essa deformação das fibras miocárdicas. Então, assim, só para constar os valores de referência, aqui é um bullseye, né, que ele é usado em vários exames de diagnóstico na cardiologia, mas em especial aqui no eco a gente consegue ver os valores normais de referência são maior ou igual a 18, né? Menor que 18 a gente acaba tendo um valor alterado. Então nessa primeira imagem é um bullseye na teoria normal, e aqui embaixo a gente consegue ver um com esse padrão do apical sparing, né? Que se você fizer o strain, como o Tito falou, você fizer a média dos apicais e dividir pelos basais, se for maior que 1, você já pode falar nesse termo em apical sparing, né? E aqui nessa de baixo tem esse exemplo. Eu busquei bastante na internet, em artigos de revisão, tudo. A gente tem coisas muito vagas e tem coisas que deixam a gente meio tendencioso. Nesse estudo foram feitos Phelan, né? Ele comparou 55 pacientes com amiloidose com 30 no grupo controle, sendo que 15 eram hipertróficos, de cardiopatia hipertrófica, e 15 com estenose aórtica, né? E ele chegou, com essa tensão longitudinal apical relativa de 1, ele chegou a uma sensibilidade de 93% e uma especificidade de 82%, né, com uma área subcurva de 0,94. Não é 100%, né? Nesse outro aqui, essa paciente, foi feita uma autópsia, né? Uma paciente de 35 anos, renal crônica, ela tinha tudo, ela teve tromboses, aborto de repetição, e ela era dialítica, no caso. Ela teve TVNS, uma PCR, e na autópsia dela, o pessoal acabou vendo, ela depois acabou fechando como amiloidose. A carga amiloide, aqui embaixo está descrito, nos níveis basal, médio, apical, você vê que existe um depósito na parte apical, mas é bem menor em relação aos níveis basal e medial, né? Isso foi numa autópsia. Nesse outro aqui, isso aqui foi uma revisão feita na Alemanha, o pessoal ele acabou chegando a alguns números, né? Por exemplo, quase 16% dos pacientes que estavam considerados para realizar a TAV por estenose aórtica, eles tinham amiloidose a wild type, né? A TTR. Dos que passaram pela troca valvar cirúrgica, né, com mais de 80 anos, 25% tinham depósito amiloide, num N de 150 pacientes. 5% dos pacientes têm com aumento da espessura do VE e diagnóstico inicial de hipertrófica tinham amiloidose familiar também. E esses pacientes encaminhados com hipertrófica presumida tinham uma prevalência de 9% de pacientes com amiloidose. Isso aqui é só um dado, né, que a gente estava conversando durante a semana, que para você diagnosticar a amiloidose você tem que pensar sobre ela, né? E como tem se falado muito, sempre batido na mesma tecla, você vê que nesses grandes centros, nos últimos 10 anos, houve um aumento de mais que 30 vezes no número de diagnósticos de amiloidose. Esse daqui é um relato só para mostrar que existe o apical sparing em outras doenças que não a amiloidose. O nosso próprio paciente, então, é uma amostra disso. Isso aqui é uma paciente com hiperoxalura, tipo 1, que 24 anos também, essa está viva, apesar de ter tudo. Foi feito também um eco dela, e nesse eco foi visto um depósito em região basal e médio lateral, que preservou a parte apical. Então, ela também tinha apical sparing por depósito de oxalato de cálcio. Tinha neprocalcinose, né? Acho que foi um pré-operatório. Isso, pré-operatório. E esse outro estudo que a gente acabou recebendo ontem, eu não tinha achado, acabei vendo isso ontem junto com o Michael, é um paciente de 57 anos, que tinha histórico de dispneia, dor precordial, e ele foi feita a biópsia, né, da endomiocárdica e feito o estudo histoquímico. Ele tinha, né, esse padrão de apical sparing no bullseye, você consegue ver por aqui, só que na biópsia veio negativo não corou o vermelho do Congo, e fechou-se o diagnóstico com doença de Fabry. Foi achado alfa-galactosidase na histoquímica dele. E também tinha, então é uma doença que não é amiloidose,
é Fabry, diagnóstico fechado, com apical sparing também no eco. Então, assim, conclusão. O uso, né, desse strain longitudinal pela técnica do spectral tracking é fortemente indicativo, né, de amiloidose, mas eu não posso fechar o diagnóstico, né? Ele tem sensibilidade alta, especificidade alta, mas não é exclusivo, né? Como está escrito aqui embaixo, não é patognomônico da doença. E postula-se que esse padrão seja decorrente do depósito de proteína amiloide nas porções basais e médias e, lógico, preserva o ápice. Foi isso que eu achei nos artigos de revisão. Só. Perfeito, doutor Rafael. Eu queria até ouvir a opinião de todos aqui, temos alguns minutinhos, porque eu tenho lido que, apesar do apical sparing estar presente em outras doenças, quando há um gradiente muito alto, ou seja, bem vermelho na ponta e bem mais claro, um rosinha bem mais claro na região basal e média, esse gradiente muito alto é muito mais favorável para a amiloidose do que das outras doenças. No nosso caso em especial, a gente tinha que ter uma visão muito boa para a gente ver a diferença. Quer colocar o nosso strain dessa paciente no começo? Ele era, se a gente olhasse rápido, talvez a gente nem visse tanta diferença assim. Isso, né? O strain dele. Então, não sei a opinião, Tito, o que você acha? Bom, primeiro, grande gradiente. Não, eu queria dizer que eu me considero um curioso do strain, né? Faz parte da minha tese de doutorado. E aqui na plateia a gente tem presente o Renato Ortegal. Então, de todas as pessoas que eu conheço, a pessoa que mais se dedica à leitura efetivamente, aos congressos direcionados ao strain no mundo, é o Renatão. Ele está lá sentado, um cara fenomenal. O que eu queria descrever, ele falou do spectral tracking. O strain ele já foi analisado de outras maneiras, previamente. Hoje em dia, a gente faz essa análise por esse spectral tracking que ele comentou. Essa relação de mais apical, menos apical, esse gradiente elevado, a gente tem essa relação, essa alteração relativa do strain basal e médio, mas é acima de 1, então não tem acima de 1,5. Outros cortes eu não achei, nunca achei na literatura outros cortes. Ele não é uma ferramenta, não fecha o diagnóstico, literalmente a gente viu lá que é uma especificidade de 83, 85%, sensibilidade bastante alta, definitivamente não é patognomônico. A gente encontrou essa oxalúria, né, na internet, né? A gente tem relatos de pacientes renais crônicos também, alguns que conseguem fazer o exame, que a janela é boa, ele também pode mimetizar esse apical sparing da amiloidose, ou então ter também esse padrão. Então, também é um paciente que a gente tem que ter cuidado em fazer. Estenose aórtica, alguns pacientes têm o apical sparing e não fecham para a amiloidose, seja porque é muito precoce ou porque não tem mesmo a doença. Outra doença comum da gente encontrar, a hipertrófica, a gente pode encontrar o apical sparing se ela for uma distribuição um pouco mais homogênea. Então, um ponto importante a gente discutir é que a amiloidose, ao que parece, ela deposita no meio intercelular, não é intracelular. Faz muita diferença isso para a gente entender o apical sparing. Então, ela começa acometendo onde tem mais espaço intercelular, e na teoria seria no médio basal, então o apical é menos acometido. E isso faz com que as alterações sejam da base para o ápice. Talvez em vida não dá tempo da pessoa ter o acometimento apical tão grave ou algo parecido. Então, lembrando que o eco antes só tinha disfunção diastólica, função sistólica e espessamento, evoluiu para uma imagem melhor, que já dá para ver um pouco do septo interatrial, já dá para a gente avaliar um pouquinho melhor a função diastólica, evoluiu para a harmônica. Aquele aspecto de sparkling water que tem no miocárdio não fecha o diagnóstico para amiloidose, mas induz você a pensar em algum depósito. E agora a gente tem mais essa ferramenta, que é o spectral tracking, para a gente avaliar a presença ou não. Então, é só mais uma ferramenta, definitivamente ele não é patognomônico. Quer mostrar o strain dele? Já está aqui. Como que projeta? É só ele passar a câmera. Aí, foi. Veja, se a gente olhar muito rapidamente aqui, não tem muita diferença, quer dizer, o gradiente é pequeno, né? Não mas é vê que no a gente meio... vê a cereja do bolo. Mas no Renato, meio deixa eu te perguntar, um grande gradiente, apesar de, assim, você acha que favorece mais o diagnóstico de amiloidose quando está a ponta bem branquinha e o centro e a ponta vermelha e a base mais clara? Sim ou não? Sim. Tá bom. Ele falou que é mais específico e menos sensível. Ele está sem microfone, eu estou respondendo por ele. Ok. Então, eu vou pedir agora para o doutor Ibrahim encerrar. Agradeço a participação de todos, o doutor Rafael, a doutora Naira, foram excelentes. Por favor, doutor Ibrahim, encerre. Eu vou começar por onde você terminou. Os meninos foram muito bem, aliás, é muito bom a gente ver as pessoas se dedicando como se dedicam para preparar essa reunião.
Na hora que vocês precisarem começar a discutir casos, já tiverem terminado a formação de vocês, vocês vão ver como fazer isso nessas reuniões. É importante. É uma reunião que a gente contou também, Edleide, com várias pessoas importantes aí do mundo da cardiologia e da imagem. Não vou citar pelo nome, mas o pessoal ficou até o fim. E eu queria dizer que é uma felicidade enorme, né, Edleide, essa nossa conversa ter transformado nessa reunião. Os casos são sempre desse tipo. A Renata, muito obrigado pelos comentários, foram muito bons mesmo, a Thaís também pelos comentários, muito obrigado. E assim, eu acho que essa reunião sempre o objetivo dela é discutir a doença, mostrando como todos os pedaços de informação são peças de quebra-cabeça que a gente vai juntando para chegar no melhor diagnóstico na conduta. Voltem sempre, nós vamos divulgar depois no nosso canal no YouTube, o Dr. Michael, nosso Steve Jobs, já que todo mundo aqui tem apelido, é o nosso Steve Jobs, ele vai divulgar depois o link do canal YouTube, a gente passa para todo mundo acompanhar essa reunião e as anteriores, e voltem sempre. A última terça é casos mais suspeitos de amiloidose, mas os outros dias, né, Luciano, tem de tudo. Qualquer hora nós vamos aparecer, vamos descrever alguma patologia aqui que ninguém descreveu antes. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos pela presença, voltem na próxima terça, e uma excelente semana. Obrigado. Excelente. Então, vejam que no nosso caso, idoso com espessamento importante, com apical sparing, com estenose aórtica, mas pode não ser amiloidose, né? Nem sempre as coisas são como a gente quer. Ok, obrigada a todos, uma boa tarde.